palavra do Senhor fala, irmãos, que aonde o Senhor está, ali há liberdade. Aonde a presença do Senhor está, há liberdade. Eu quero dizer sobre você, eu quero falar algo para você. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Você tem liberdade nesse lugar. Amém. O Senhor é tão bom, né, irmãos? Você já falou com essa pessoa que está do seu lado? Você já olhou para ela? Disse o quanto ela é bonita? Talvez o quanto você estava com saudade dela? Talvez se for a sua esposa ou seu esposo que está do seu lado, diga para ele assim: eu te amo, meu amor. É um privilégio estar aqui junto com você, podendo aprender da palavra do Senhor. Como o Senhor é bom. Irmãos, nós estamos começando hoje uma série de ministração que tem como tema mais do que feliz. Fale assim: eu vou ser uma pessoa mais do que feliz. Irmãos, essa série de mensagens, ela tem como um texto base, quando Jesus estava pregando, ele falou, lá a partir do capítulo 5 de Mateus 5, sobre os ensinamentos do Sermão do Monte. Nós, como os discípulos de Jesus, irmãos, precisamos entender os valores que vêm da parte de Deus, os valores que são da parte de Deus. Nós estamos vivendo em dias tão diferentes, onde tantas pessoas estão olhando para o mundo, e o mundo muitas vezes ele só está nos mostrando para que você possa ter o agora, o hoje, o conquistar. E nós estamos perdendo os princípios, os valores que Jesus nos deixou. E nós vamos ser restaurados e aprender em ser contente e olhar a profundidade e a grandeza do que a palavra do Senhor deixou para nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, olha o que ele passou a ensinar: bem-aventurado, fale comigo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, essa palavra bem-aventurado, a tradução dela, o original, significa mais do que feliz, abençoado, abençoador. É uma palavra tão forte para nós que nós precisamos carregar e dizer: eu sou abençoado, eu sou mais do que feliz. E ele está falando uma promessa para nós. Qual é a promessa? Que os humildes de espírito herdarão o quê? O reino dos céus. Quantos gostariam de reinar o reino dos céus? Eu quero, irmãos. Eu quero tomar posse. Então nós precisamos saber que não é apenas atitudes que nos garante o reino dos céus, mas nós recebemos pela graça, e é de graça. Como é bom, irmãos, saber que nós temos acesso a isso, saber que nós podemos tomar posse a isso. Nós precisamos saber que algumas atitudes nossas podem nos levar ao nosso destino final, ou seja, aquilo que nós estamos fazendo agora vai nos levar para o rumo da nossa vida. Essa palavra que foi escrita no grego, né, que fala sobre humildes, ela é uma palavra que tem o significado, a forma que é escrita ela é pitochos, que significa pobre, mendigo ou uma pessoa que tem poucos recursos. Agora, irmãos, dentro dessa perspectiva, a gente não está olhando somente para aqueles que são humildes, porque a Bíblia está falando aqueles que são humildes de espírito. Ele não está falando somente uma pessoa que é pobre, porque se fosse assim, eu acho que o mundo inteiro, praticamente, quase metade da população já estava garantido a salvação. Mas a Bíblia está nos ensinando que aquele que é humilde de espírito,
herdarão o reino dos céus. Então, essa é a perspectiva correta de você ter um coração humilde. E olha o que a Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Assim, ó: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Uau! A soberba do homem faz o quê? O abate. Mas aquele que é humilde obterá honra. Aquele que é humilde, aquele que tem um coração humilde, vai ser honrado. A Bíblia também nos ensina lá em Isaías 66, 2 assim: porque a minha mão fez todas as coisas. A mão de quem que fez todas as coisas? Do Senhor, de Deus. Ele está falando: a minha mão fez todas as coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Ou seja, aquele que obedece, aquele que cumpre, aquele que guarda a minha palavra, aquele que está guardando a minha palavra. Eu estava contando uma história que algumas pessoas já escutaram, no dia que eu levei o Adailton para correr junto comigo. Ano de 2019, praticamente do meio do ano até o final do ano, eu estava correndo todas as corridas de rua. Então eu estava mesmo focado, um atleta. E aí o Adailton falou comigo assim: olha, quando você for correr eu quero ir também. E aí tinha uma corrida ali na Oliveira Paiva, que era a corrida do Cometa. Eu disse: vamos comigo, Adailton. E o Adailton nunca tinha corrido, irmãos. Ele nem estava preparado fisicamente para correr. E eu comecei a incentivar ele. Quando chegou lá, irmãos, tinha um mar de gente. Era muita gente. Eram muitas pessoas que estavam naquele lugar para correr. E o Adailton olhou assim e disse assim: como vai ser? Eu disse assim: ó, tem um segredo. Nós vamos bem para frente da linha de largada. E ele disse assim: por que a gente vai para frente da linha de largada? É porque a gente vai ter que se motivar. Porque quando a gente vai para a linha de largada, sabe o que é que acontece? Outras pessoas vão correr mais rápidas do que a gente. Irmãos, o homem é orgulhoso. É ou não é? Quem é que gosta de perder uma prova? Quando você está em uma competição, quem é que gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Gosta? Não gosta. Se você está disputando algo, você quer vencer. Se você está em um jogo de futebol, você quer que o seu time ganhe, você quer ganhar. Se você está em um jogo de vôlei, não importa o que é que você esteja fazendo, você quer ganhar. E eu disse assim: Adailton, nós vamos bem para frente. Porque quanto mais para frente a gente chegar, mais a gente vai ver pessoas passarem a gente. E a gente vai correr atrás delas. A nossa briga vai ser com aquelas pessoas que estão passando da gente. Irmãos, é uma vergonha para nós. Que às vezes eu olho umas senhorazinhas de 75 anos passando de mim. Eu fico olhando: como é que pode, Senhor da glória? Dá vontade de pegar uma pedra e jogar para passar da pessoa. E aí a gente foi, quando deu a largada, começamos a correr. Irmãos, se você nunca correu, você precisa saber de algo. Quando chega nos primeiros 100 metros, você quer parar. Nos 300 você já quer desistir. Nos 500 metros você está pensando assim: o que foi que eu vim fazer aqui, meu Deus? Eu podia estar em casa dormindo, fazendo tanta coisa. Por que eu estou aqui? Aqui só tem atleta, irmãos. E aí, sabe o que acontece? A gente começou a correr. Começamos a correr. E o Adailton nunca tinha corrido. Chegou aos 500 metros, assim, os primeiros 500 metros, ele disse assim: já está perto de acabar. Eu disse: não, acabou de começar, Adailton. Vamos, Adailton. Irmãos, nessa época, eu corria mais do que o Adailton. Eu estava no gás, correndo toda semana, correndo praticamente um dia sim, um dia não. Correndo já quase distância de 10, 12 quilômetros. Então 5 quilômetros estava de boa. Quando chegou no primeiro quilômetro, eu olhei para Adailton: vamos, Adailton, tá no primeiro quilômetro. No segundo quilômetro, bora, Adailton, tá no segundo. No terceiro, vamos, Adailton. No quarto, eu disse: Adailton, só falta 1 quilômetro. Vamos dar o gás agora. Quando faltava 500 metros, eu disse assim: Adailton, vamos esticar agora. É a nossa hora de fazer. Faz teu nome, Adailton. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu não consigo. Vai na frente. E aí, irmãos, eu corri na frente.
quando eu cheguei na linha, eu fiquei esperando a Daílton para bater a foto dele. E por que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes nós queremos ser orgulhosos e nós não olhamos para aquele que está ao nosso lado. E ser humilde, ele está falando que aquele que é humilde de espírito vai herdar o reino dos céus. Irmãos, nós precisamos ser humildes uns com os outros. Nós precisamos saber a limitação um dos outros. Ninguém gosta de estar com pessoas orgulhosas. Ninguém gosta de estar com pessoas soberbas. Ninguém gosta de estar com pessoas que só têm o nariz empinado. E talvez se você é uma pessoa que está andando com uma pessoa dessa, eu quero te ensinar algo. Talvez você diga assim: pastor, é um relacionamento tóxico. Não, é porque Deus quer usar a sua vida para poder ensinar ela. Talvez é porque Deus quer te forjar, Deus quer te moldar, Deus quer te trazer algo. E você precisa entender que nós precisamos perseverar nas comunhões. Nós precisamos perseverar com os irmãos. Porque às vezes a gente só quer perseverar quando tudo está indo bem. Mas quando o irmão faz algo diferente, você quer abrir mão dessa pessoa. Não faz assim. Quando você se torna uma pessoa humilde de espírito, você vai herdar o reino dos céus. E olha o que a Bíblia fala lá em Salmos 138, versículo 6 assim: o Senhor é excelso, contudo atenta para quem? Os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de quê? De longe. O soberbo Ele vai conhecer de longe. Irmãos, nós precisamos ter um coração humilde. Nós precisamos saber que nós somos completamente dependentes do Senhor para todas as coisas. Às vezes a gente quer fazer as coisas na força do braço. Você não vai conseguir. Você só vai até um certo ponto. Depois você vai parar. Olha o que a palavra nos ensina lá em Tiago 4, a partir do 6, fala assim: antes Ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Dá graça a quem, irmãos? Fala assim: Deus dá graça aos humildes. E olha o que ele continua falando: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fazer o quê? Vai fugir de você. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Uau! Humilhai-vos na presença do Senhor. Se coloque diante do Senhor como uma pessoa humilde, e Ele vai fazer o quê? Me exaltar. Ele vai me colocar em um lugar elevado. Existe um ditado que as pessoas dizem que é da Bíblia, mas não tem nada a ver com a Bíblia. As pessoas mudam o contexto. As pessoas falam que aqueles que são humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia fala. Aqueles que se humilham, aqueles que se colocam na posição de humilhação, esses sim vão ser exaltados. Você ensina através do seu testemunho. Você ensina através daquilo que você é. E o que a palavra está me ensinando? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O reino de Deus, irmãos, é dos humildes. Nós precisamos buscar ter um coração verdadeiramente humilde. Ser uma pessoa humilde de espírito significa ser uma pessoa que em todo tempo você reconhece: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, tudo que eu sou é por causa do Senhor, é porque o Senhor tem me abençoado, é porque o Senhor tem me proporcionado isso. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho foi o Senhor.
Ser uma pessoa humilde, irmão, não significa ter apenas atitudes de humildade, mas buscar verdadeiramente ter um coração humilhado na presença de Deus. Quando nós temos um coração humilde, Ele vai me exaltar. Como a palavra fala lá em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em quem? Em nós. Feche os seus olhos aonde você está. Espírito Santo de Deus, nos ensina a ter um coração humilde. Que o teu poder venha operar em nós. Que o teu poder venha operar nas nossas vidas. Nós precisamos do toque, da manifestação. Mas também nós queremos reconhecer, Senhor. Nós não queremos ser altivos. Nós não queremos ser orgulhosos. Nós não queremos ser soberbos. Nós queremos se colocar diante do Senhor com uma posição de humilhação e reconhecer quem o Senhor é em todo o tempo. Outra coisa que Jesus nos deixou escrito no ensinamento de Mateus 5, eu queria que você lesse comigo Mateus 5:4, fala assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos repetir esse versículo comigo? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, há consolo para aqueles que choram. Há consolo da parte de Deus para aqueles que choram. Há consolo, irmãos. Às vezes a gente fica se colocando dizendo assim: eu não posso chorar, aquilo e aquilo outro. Não, irmãos, há consolo para aquele que chora. Ele está falando que Ele vai consolar aquele que chora. E olha o que a palavra fala lá em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bem-aventurado, irmãos, é receber o consolo da parte de Deus. Bem-aventurado é você poder receber o consolo que vem do Senhor. Bem-aventurado é você, quando você está naquele momento de angústia, de tribulação, de choro, você saber que você é consolado pelo Pai. Porque assim, a gente precisa olhar o que a Bíblia fala. Quando a palavra fala, nós lemos esse versículo lá em João 3, lá em João 16:33. Jesus fala assim no mundo, eu vou até abrir aqui para ler com vocês. Fala assim: no mundo passais por aflição, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não significa que nós não vamos ter tristeza. Não significa que eu não vou chorar. Não significa que eu não vou ter dias ruins. Não significa que a minha vida vai ser apenas dias de alegria, dias de satisfação. Mas significa que no dia que eu chorar, vai haver consolo da parte de Deus. No dia que eu estiver lá com meu coração contrito, quebrantado por alguma circunstância, o Senhor vai estar lá enxugando as lágrimas, porque o Senhor é bom. Olha o que a palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 4, a partir do 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Fale assim: o meu homem interior, o meu homem interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, você precisa saber isso, é leve e momentânea. Não é leve e duradoura, não, é leve e momentânea. É algo que vai passar, é algo que vai embora, é algo que não vai permanecer. E produz o quê? Eterno peso de glória. E aí que ele continua falando: não atentando nas coisas que não se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ele está me dizendo o seguinte: eu não posso ficar atentado, ou seja, eu não posso ficar olhando somente para aquilo que eu estou vendo, mas eu preciso olhar
para aquilo que eu não estou vendo. Isso é andar por fé. É como a Bíblia fala lá em Hebreus, que a fé é a convicção daquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que eu vou alcançar. Eu tenho certeza. Então, irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que é eterno. Eu preciso olhar para aquilo que é eterno. Eu tenho que parar para as circunstâncias, eu tenho que parar para os momentos difíceis, eu tenho que olhar para as coisas do dia a dia, e eu preciso olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que o Senhor quer nos levar. O propósito de Deus é muito maior do que simplesmente essa terra. Nós estamos olhando para a eternidade. Nós estamos olhando para aquilo que nos leva para frente, para aquilo que nos empurra para frente. Irmãos, nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é o céu. Eu não sou desse mundo. Talvez você diga assim: como assim? Você é um ET? Eu sou um ET. Porque eu não sou daqui. A minha morada é o céu. Como a Bíblia fala lá em João 14. Eu estou indo para junto do Pai, para preparar a morada. Eu fico imaginando: Senhor, a minha mansão vai ser top. A minha casa vai ser top. Porque se as ruas são de ouro, imagine a minha casa. Mas eu fico imaginando, Deus, eu não sou daqui. Porque a Bíblia fala que lá não há choro, não há tristeza, mas há alegria e gozo eterno. Eu preciso saber que as coisas do mundo vão passar, mas as coisas de Deus são eternas. Eu preciso ter a convicção disso. Quando Jesus já estava cumprindo o seu ministério, um dia ele chega diante do templo, e eles estão lá, e ele pega as escrituras para ler, e ele lê o texto que está lá em Isaías 61, do 1 ao 3, eu quero ler com você. Jesus está falando isso, Jesus está lendo para os discípulos, Jesus está lendo para as pessoas, e ele fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E aí olha o que ele continua falando: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E ele fala o quê? A consolar a todos que choram, a consolar a todos aqueles que choram, a consolar e pôr sobre os que ancião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Plantados no Senhor para a glória. A consolar aqueles que choram. Irmãos, Deus está falando para algumas pessoas hoje: eu consolo você. Eu é que te consolo. Eu é que sei dos momentos difíceis, e o Senhor consola. Ele é que consola. A Bíblia fala lá no livro de Lucas que dois homens, Jesus está contando uma parábola, e dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, da seita dos fariseus, e outra era publicano. E quando o fariseu se colocou para orar, o fariseu levantava a sua voz e ele dizia: ah, Senhor, eu não sou como os demais homens, eu não sou nem como esse publicano, pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana. Que ele estava lá todo soberbo, todo arrogante. E Jesus fala que o publicano, de longe, sem nem conseguir levantar os olhos aos céus, ele batia no peito e começava a dizer: ah, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu só sou pecador. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu só sou um homem pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Os humildes vão herdar a terra.
mas aqueles que choram vão ser consolados por Ele. Irmãos, nós não somos daqui. A palavra fala lá no livro de Apocalipse 21. Ele vai tirar toda a lágrima. Ele vai tirar toda a angústia, toda a tristeza, toda a dor. Ele vai tirar isso. A palavra do Senhor fala que nele há alegria, há salvação. E é nisso que nós acreditamos. E é nisso em que nós confiamos. E é nisso onde nós estamos apegados. Nas promessas deles. Na promessa de Deus para a nossa vida. Se você puder, feche os seus olhos novamente. Baixe a sua cabeça. Tem dois tipos de pessoas que eu sinto que Deus está falando hoje. A primeira pessoa que eu sinto que Deus está falando é: nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos ter um coração humilhados diante do Senhor. Nós precisamos ter um coração humilde na presença dEle. A segunda pessoa são aquelas que estão vivendo dias difíceis, dias de tribulação, dias de angústia. Deus está falando: pode chorar. Quem consola sou eu. Quem dá o consolo a você sou eu. Não deixe o seu coração duro. Não deixe o seu coração endurecido. Mas se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor nessa noite. Eu preciso do Senhor nesse dia. Eu preciso do Senhor. Eu não sou nada nem ninguém se não for a presença do Senhor. Eu não sou ninguém, Pai.